Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos para mais um podcast quase semanal, Segundas Impressões, para falar um pouquinho da nova série de Jornada das Estrelas Lower Decks. Dessa vez a gente vai falar do quarto episódio da série de Most Vessel, e para essa jornada aqui eu tenho mais uma vez a minha companheira de crime, Ana Clara Lacoupe, junto com a gente. E aí, Ana Clara, tudo bem? Opa, tudo certo. Dessa vez a gente acabou dando uma atrasada, houveram os problemas técnicos, mas a gente ainda está aqui na missão de continuar falando a nossa experiência com a série nova. Isso aí. Mas os problemas técnicos serão resolvidos, a gente ainda está usando aqui alguns recursos não muito ortodoxos, mas em breve teremos novidades aí, iremos para o estúdio número 3, que está sendo construído agora, graças aí ao investimento da CBS, e em breve teremos aí uma qualidade maior aí para poder atender aos nossos milhares de fãs. Bom, indo ao que interessa e deixando de bobagem, tivemos mais um episódio, o quarto episódio da série Lower Decks, Most Vessel, e a gente está um pouquinho atrasado para falar dele, mas até para a gente poder ter uma conversa um pouco mais inédita, que eu não tinha conversado com a Ana Clara a respeito das impressões dela até esse momento sobre esse episódio. Aí agora pergunto a pergunta mágica que a gente faz para começar esse episódio. E aí, Ana Clara, o que foi que você achou de Most Vessel, o quarto episódio de Lower Decks? Qual foi a sua opinião sobre esse segmento aí da série? Eu acho que é um dos episódios que eu mais gostei até agora. Nossa, eu ri muito assistindo. Achei muito engraçado. E acho que deu pra entender um pouco melhor. Obviamente, nem é a intenção, mas dá pra entender um pouco melhor como as coisas funcionam dentro da nave. E eu achei isso muito legal. E é legal e engraçado ao mesmo tempo. É curioso, tudo ao mesmo tempo. É verdade, né? Porque, assim, pra gente que é dinossauro de jornada, algumas coisas são meio óbvias, né? Mas ali realmente tem algumas coisas assim que são meio do canon de jornada, da maneira como as coisas funcionam, de toda essa dinâmica ali. Realmente é uma maneira de ver. Eu tenho uma opinião, eu discuti um pouco isso com o pessoal no último TB ao vivo a respeito, mas eu queria deixar você muito à vontade para falar sobre isso. Então, assim, alguma coisa te chamou a atenção nesse episódio? Fica à vontade, eu realmente quero saber qual foi a sua opinião. O que te chamou a atenção de cara, assim, se tivesse que escolher alguma coisa para comentar agora, qual seria o primeiro comentário que você faria sobre o episódio? Acho que a questão da relação da Mariner com a mãe dela. Porque dá pra entender um pouco melhor como as duas funcionam, tanto individual quanto na questão mãe e filha. E era uma coisa que nos outros episódios ainda tava um pouco... Eu mesma, né, tinha falado com você no primeiro episódio que eu achava que a mãe dela tava fazendo uma coisa, mas não tinha como eu ter certeza. Que eu tinha que esperar pra ver nos outros episódios. E acho que esse episódio deu pra dar uma entendida em como no que uma pensa da outra e por que uma age do jeito que age com a outra. É verdade. Eu lembro que você tinha comentado que você achava alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual é o comentário, mas no geral que um pouco da reação da Freeman em relação à Mariner era uma coisa meio de super proteção ou de proteção de mãe para filha, se eu não estou enganado, correto? Sim, eu não estou errado nisso, né? Sim, eu falei que eu achava que ela queria não ter só uma boa subordinada, mas também uma filha sucedida no que ela faz.
E eu acho que realmente esse episódio, esse é o ponto-chave, acho que, do episódio. Isso é um fato, a gente discutiu bastante, eu acho que é um ponto comum e acho que isso é a mola mestra, assim, né? Todo episódio converge para esse momento, que na verdade é toda essa catarse aí de como as duas acabam, pelas circunstâncias, tendo que trabalhar juntas, por mais que elas não queiram. E acho que essa coisa ali da superproteção realmente ficou bem óbvia ali. Eu acho que isso é um ponto, sim. Agora, você acha que, assim, do ponto de vista de filha, como é que você vê o comportamento da Freeman em relação a Beckett, assim? Que ela, Beckett acusa, né, a mãe de não confiar nela, de tratar ela como criança, e é um fato, pelo menos para mim, né, aí a gente pode ter opiniões divergentes, e por outro lado... Não vou discordar dessa sua opinião. E por outro lado, eu acho que a Freeman tem uma certa razão, que a Marina realmente ela é muito... afoita com as coisas, ela quer resolver tudo do mesmo jeito, sempre com rapidez, e às vezes tem muito cuidado, e tanto que no episódio, se eu não me engano, não foi no Envoys, o outro episódio agora eu não me lembro o nome, que eles vão pro planeta e o Hanson acaba tendo que ter aquela luta lá para poder libertar todo mundo. Ela mostra um monte de cicatriz e tal, então imagina uma mãe olhar para o corpo da filha e ver aquele monte de cicatriz, não deve ser uma coisa muito que deixa ela muito feliz. Então, resumindo, realmente acho que a Beckett de vez em quando ela tem uma atitude meio kamikaze. E aí, assim, para você, onde é que está o meio termo disso tudo, se é que tem um meio termo? O que você entende dessa relação? Quem é que está mais certo ou quem é que está errado nisso aí, se é que tem alguém certo ou errado? Eu não acho que tenha um certo ou errado. Eu acho que... é aquela questão da Mariner ter um certo comportamento que não só a mãe dela não aprova, mas também sabe que em algum momento pode ser prejudicial para ela. Tanto na questão do trabalho, né, no que ela faz na nave, mas também como no dia a dia dela. Eu acho que a mãe dela acaba agindo daquele jeito com ela, né, na questão que a gente estava falando de mãe e filha, por causa disso. Nem é só porque ela ela é muito super protetora, ela não deixa a filha dela fazer nada. Não, ela percebe que a filha dela é meio imprudente mesmo, e ela tem medo no que essa imprudência pode acarretar para ela. É verdade. A questão é que elas estão numa posição muito difícil, porque quando a gente está falando hipoteticamente, a gente está falando de uma série de ficção, mas dentro desse ambiente fictício é sempre um trabalho perigoso, né? As pessoas sempre têm... sempre, por mais que pareça, de uma certa forma, em alguns momentos, um local controlado, mas se a gente parar para pensar, estão no espaço, tem uma série de problemas que podem acontecer, você sempre vai estar sujeito a algum tipo de problema. Então, acho que é uma relação difícil, sim, uma relação... eu acredito que existe uma dificuldade da Freeman em descolar a autoridade dela de capitã da nave da pretensa autoridade que ela entende que talvez ela devesse ter por ser mãe, mas que na verdade ela já deveria ter abrido mão disso há muito tempo, porque a filha dela já é uma adulta. Então acho que às vezes ela faz uma confusão entre isso, né? Entre peraí, eu sou a comandante, eu sou mãe. E enquanto mãe, eu acho que já estava mais do que na hora dela deixar a Marina seguir da maneira dela, mas acho que ela não consegue desprender um pouco disso. É aquela mãe que sempre vai ver o filho ou a filha como uma eterna criança, e isso não é embora seja
prejudicial para a pessoa, sempre mas é algo que eu consigo entender. E a gente é um exercício meio difícil de fazer. Mas eu acho que esse é o ponto principal, sim, do episódio. E esse ponto, ele não foi esse. Eu não achei essa situação toda, desse arco ali das duas, muito engraçado. Você falou que se divertiu. Divertir não significa necessariamente, mas você falou que riu bastante. Quais foram os pontos que você lembra de alguma coisa específica assim que te fez ir nesse episódio? O que você achou de interessante nele nessa parte aí da parte cômica? Olha, te falar que eu não me lembro muito bem agora, porque quando eu assisti umas vezes, mas não tá tão fresco assim na minha cabeça. Mas, deixa eu ver. Eu acho tem algumas coisas assim, vamos lá. Pegando ali pelo episódio, assim, o que eu acho que era para ser mais engraçado era a questão ali do arco da Tandy com o cara que ia fazer ascensão. Uhum. Né? É o que eu acho. Assim, e aí ela vai fazer aquela... Ela vai para a sala onde ele está com os tripulantes, aí acontece toda aquela situação dela derrubar o gongo e atrapalhar toda a mandala de areia, destruir e tal, e o cara fica em pânico. E a partir dali gera aquela série de consequências da Tandy atrás desse cara para tentar resolver o problema. Então, é isso que, né, que me parece que foi assim a tentativa de fazer alguma coisa mais engraçada nesse episódio, foi nesse arco aí, foi isso? Não, eu tava pensando aqui, eu consegui lembrar. Tem aquela parte que... não aquela parte exatamente, né? Porque meio que isso dura bastante tempo no episódio. Mas quando o Ransom fala que não adianta ficar dando os piores trabalhos da nave, porque é justamente o que ela gostaria, o que ela não se importa de fazer. Tem que dar o melhor trabalho da nave, que é o que ela não vai conseguir fazer de jeito nenhum, porque ela tem que fazer do jeito que tem que fazer, que é o jeito que ela não consegue fazer. E aí começa a passar as coisas, eles jogando pôquer, eles fazendo aquilo, eles numa reunião sobre um negócio que não faz nem sentido eles estarem numa reunião. E aí ela, meu Deus, por que eu tô aqui? E isso eu tava rindo muito com isso. Tá, não. Aí a gente vai entrar em duas questões, assim, que, assim, a primeira eu tive alguma dificuldade, até por isso que eu tava querendo deixar você falar bastante, para não influenciar muito a sua opinião. Eu tive dificuldade de rir nesse episódio, eu achei ele muito sério, né? Tanto por essa questão aí que você comentou, e é um fato, mas eu acho que essa questão da Mariner e da Freeman estava na pauta, ela ia acontecer em algum momento, mas por conta da seriedade, talvez, do tema da nave geracional, né? Esse tema da nave geracional é um tema relativamente recorrente no ambiente de ficção, no ambiente sci-fi, né? Existem vários livros e várias histórias. Tem uma história, até como curiosidade, depois a gente fala um pouquinho mais, chegou a gerar uma série de cinema, Starlost. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso no final, que é uma curiosidade interessante. Mas, então assim, pra mim, quando eu vi primeiro que apareceu um episódio sério de Jornada, eu não vejo Lower Decks como uma coisa muito séria, e não falo disso de uma forma pejorativa. E aí você vê a ideia da nave geracional são de pessoas que vão viajar milhares e milhares de anos até chegar num local que vão levar gerações para chegar. Isso tem uma certa dramaticidade por si só na proposta, né? Ela tem um quê de drama nisso daí. Então eu tive alguma dificuldade com isso. Posto isso, a hora que a Mariner recebe a promoção, a cara do Boller, meu Deus, ele tava lá, não acredito. Aí eu acho que foi a hora que eu consegui rir, eu achei muito engraçado o pânico, o desespero do Boller, porque a Maia estava sendo promovida e ele não acredita, ele estava ali assim meio que em pânico. Eu achei isso muito engraçado, né?
o desespero dele. Inclusive, a gente está atrasado. Ontem teve o Star Trek Day e tiveram vários painéis a respeito de jornada. O pessoal de várias séries fizeram aparições. E no painel sobre Lower Decks, as pessoas perguntaram sobre coisas que achavam mais engraçadas e que lembravam das séries. O ator que faz o Boiler, ele comentou justamente dessa cena que eu achei engraçado, porque é justamente essa cena que eu achei divertida. Mas isso tudo que você comentou, aí eu acho que tem eu vou usar um termo aqui que eu não gostaria de usar com você presente, porque como você é minha filha, eu tenho que dar exemplo, mas eu não vou ter muito como correr, porque foi um termo que eu usei, pessoal. Esse episódio, ele tem uma série de passadas de mão na bunda dos episódios da nova geração, que é um pouco a referência de Lower Decks, né? Então, assim, todas essas cenas que você citou, e elas estão ali realmente, eu acho que para causar esse efeito, começa com a tal da reunião. E a gente, na nova geração, tudo era resolvido com uma reunião. A gente criou até o termo da Star Trek Reunion, né? Porque toda hora tinha um problema, via lá o Capitão Picard, juntava todo mundo numa sala e vamos fazer uma reunião para resolver o problema. E a gente achava aquilo o máximo. Nossa, quer dizer, algumas pessoas não, né? Mas outras não. Virou, é um lugar comum. Você vai ver as 7 temporadas de Jornada nas Estrelas da nova geração. Se você for contar a quantidade de reunião que tem, acho que tem episódio, tem mais de uma reunião, né? E aí virou Star Trek Reunion. E aí eu acho que o pessoal dá uma zoada nisso, porque as reuniões são muito chatas, né? Tem ali também esse negócio assim, aí de vez em quando tinha um evento, né? Um evento que vão os oficiais e tudo era música clássica. Nossa, todo evento que tinha, e isso eu acho que eles deram uma zoada naquele episódio que a Mariner aparece lá com rock and roll, mas agora também, porque assim, os oficiais música clássica, aquela coisa assim muito erudita, e é chato pra caramba. Não que eu não gosto, eu gosto de música clássica, mas pra tudo tem o seu momento, né? E aí mostra isso como uma coisa aborrecida e tal. E tem esse negócio também do poker, que era uma marca registrada da nova geração. Vira e mexe estava a tripulação da ponte jogando poker e tal. Então, assim, essas referências são referências muito fortes pra gente, que somos fãs aí já jurássicos, e que a gente passou ao longo da vida, da existência da nova geração, achando essas coisas normais e tudo mais. Talvez de um outro ponto de vista, como é o da Mariner, como talvez seja o seu, e quando eu digo o seu, de uma nova geração de pessoas que não conviveu com esse tipo com a nova geração quando ela foi ao ar inicialmente, talvez seja essa realmente a sensação de que isso é uma chatice, né? E isso eu acho que o episódio ele tem essa sutileza, que não é tão sutil assim pra gente que é fã, fica escancarado que ele tá zoando com essas coisas no episódio, assim. Uhum. Então, se funcionou pra você, legal. Eu acho que foi, então, uma cartada interessante, porque, assim, pra mim, eu sempre falo isso, eu entendo que Lower Decks é uma série muito mais pra quem não tá tão habituado com Jornada e pra quem é mais jovem. E, então, quando a série consegue atingir alguém com esse perfil que é o seu, dessa forma, eu acho muito positivo. Eu acho que a série está indo no caminho certo, embora tenha sido um episódio que, para mim, pessoalmente, eu tive dificuldades com ele. Não porque eu achei ele ruim, mas eu achei ele muito sério e eu não espero essa seriedade toda de Lower Decks. Então, mas eu achei isso bem bacana. Hein? Pode falar. Não, é que você tinha falado da parte lá que a Mariner ela recebe a promoção e aparece Boiler. Uhum. Você falou, por incrível que pareça, nessa hora eu não ri. Eu me senti um pouco mal, na verdade.
Eu olhei e fiquei, caramba, imagina, você tá lá todo dia, faz 5 logs por nada só pra dizer que, sei lá, uma pessoa tropeçou. Não, vamos lá, tem que gravar isso daqui, senão eu nunca vou ser um capitão. E aí você vai lá e vê a pessoa que você acha que... Você considera imprudente nas coisas que ela faz, ela vai lá e é promovida. Eu fiquei me sentindo um pouco mal. Fiquei, meu Deus, se eu estivesse no lugar dele eu ia surtar. Não, eu acho assim, eu entendi e concordo. Eu acho que a promoção da Bex é um negócio totalmente sem sentido, não faz nenhum sentido, né? A pessoa ser promovida porque é desleixada. E eu acho, e isso vai junto com essa questão assim. Eu já achei muito over, tá ali no meio da reunião bocejando e tal. E sabe, aquilo é muito desrespeitoso. E aí, sim, logo sim. depois vem dá a impressão, ela pode promover, mas não pode movimentar. Então assim, ela é obrigada a ficar com a oficial lá, mesmo que ela esteja abaixo do que a capitã entende que é um rendimento mínimo para ela trabalhar. Então assim, eu entendi. Eu acho que eu também acho que, não digo que compartilho, mas entendi o desespero. Eu acho que faz sentido, mas é a cara dele, né? O meu Deus, assim, o Quaid é muito bom, né? O cara que faz o Boiler, ele é muito bom. Eu acho que todo o time, né? Acho que a Tandy e o Hunter ainda não tiveram muita oportunidade, mas a gente viu algumas coisas desse pessoal agora no Star Trek Day, a gente já tinha visto antes também na Comic Con. Eles são muito talentosos e eu acho que o Quaid conseguiu fazer uma coisa bem legal, não só nesse episódio, mas ele vem fazendo um boiler bem bacana, assim. Eu me divirto muito com esses pânicos dele, assim. E esse foi um deles. Então acho que nesse sentido pelo menos é legal que funcionou para você. Eu tive essa dificuldade, eu achei o episódio um pouco sério. A hora que acontece aquele acidente lá por conta do capitão da outra nave, embora a gente saiba que é um desenho, e não só um desenho, né, mesmo que não fosse desenho, eu realmente é só ficção, né? Mas assim, tem coisas que você sabe que o negócio vai se resolver, né? Mas eu fiquei realmente preocupado, né? Porque foi uma situação que eles conseguiram passar uma certa gravidade do que estava acontecendo, e acho que todo o visual das naves adernando e tal, aquelas confusões todas acontecendo dentro das naves, então eu ficava realmente preocupado com o que estava acontecendo ali, uma sensação de confinamento por conta do que estava acontecendo, e eu não consegui talvez me conectar muito com essa parte engraçada do episódio, não. Uhum. Não significa que ele... Eu confesso que eu demorei a entender um pouco o que estava acontecendo também. Eles explicaram a parada lá da nave e eu não consegui pegar de primeiro. Eu demorei um tempinho. Eu tive que olhar e ler de novo para entender por que aquela nave que eles estavam protegendo era tão importante assim. Pois é. Eu acho que tem um pouco... Mas eu acho que pode ser. Aí talvez a falta de ambientação com esse tipo de tema em Jornada. E como o episódio é muito rápido, né, eles apostam em alguns momentos que quem está assistindo já tem algum conceito. Então algumas coisas que não são tão relacionadas assim a essa parte sci-fi, elas vão funcionar melhor para quem não é fã. E talvez como você enxergou coisas diferentes ali, a gente vá talvez enxergar outro tipo de reação em momentos, no mesmo momento. Eu acho que isso é muito legal, né? Que a série consiga ter cores diferentes dependendo do olhar. Eu acho que isso é um mérito do segmento. Sim. Né? Eu tava... então assim, do que eu me lembro do episódio, eu acho que a gente tem aí algumas... Eu tinha comentado, né, sobre a questão de curiosidades aí, né,
tem fica como curiosidade mesmo, né? Então, antes de falar de curiosidade, aí vamos falar um pouquinho, né, da Tandy do Rutherford. O que você achou aí dos dois aí nesse episódio aí? Porque o Rutherford praticamente não existiu, né? Isso que eu ia falar. É um pouco difícil falar dele porque ele basicamente não aparece. Eu acho que ele só... Ele aparece no começo pra servir de background pra Tandy explicar o que ela vai fazer o resto do episódio. Ele tá fazendo o nosso papel de audiência, né? Exatamente. Ele tá lá pra representar a gente. E depois ele some. E aí depois teve aquela questão da Tandy lá. O que você achou daquilo tudo lá? Sinceramente, eu achei bem sem graça. Não... No começo eu até tava achando engraçado. Até a Tandy tava toda animada com o negócio que ela ia participar. E chegou lá, ela destruiu tudo. Meu Deus. Só que aí depois eu comecei a achar um pouco forçado. Principalmente mais lá pro final. Quando acontece o acidente lá. E aí ele começa a acender naquele final que tem lá. Depois que até os dois se beijam. Eu achei essa parte um pouco sem graça. Achei que podiam ter feito essa parte de outro jeito. Eu também não me conectei com isso, não. Eu achei, mais uma vez, acho que a Tandy e o Rutherford estão devendo. Eles não estão conseguindo fazer alguma coisa interessante com isso daí. Esse arco dela eu achei muito forçado. Embora a intenção ali, eu acho que de novo era uma intenção séria, que era justamente essa questão dessa dependência que ela tem de ser aprovada, de que as pessoas gostem dela. Isso é algo, né, tem aí um fundo aí bem sério, mas eu não entendo que Lower Deck seja o lugar para discutir esse tipo de situação, até porque eu não sei se eles vão conseguir desenvolver isso, se há interesse em desenvolver isso. Então ficou uma coisa muito solta e acho que não conectou muito com o restante do episódio, não. Eu também acho que e eu também não digo nem só isso, mas eu não sei você, mas eu fiquei... eu achei um pouco desconfortável as piadinhas que estavam fazendo em questão à crença dos outros, sabe? Achei um pouco forçado. Umas piadinhas que eu fiquei, não precisava estar zoando assim, pessoal, que, sei lá, vai fazer meditação, essas coisas. Entendo que tem coisa que é um pouco, não digo nem engraçada, mas estranho pra gente, porque a gente não tá acostumado, mas achei umas piadinhas meio desnecessárias. Mas aí eu acho que, assim, essa questão da ascensão, ela é algo que é uma outra brincadeira que se faz com o próprio ambiente do Jornada das Estrelas. A gente já teve aí episódios aí em que o fulano vira energia ou ele acende. Então, assim, tem episódio da Nova Geração que você tem um cara que é um ser de energia. Acho que em Voyager tem uma tripulante que depois também ela acende. Então, assim, é mais uma brincadeira que se faz com alguma coisa que acho que é um lugar comum e dentro de jornada. Então é mais uma brincadeira interna do que qualquer outra coisa. Não há uma intenção. Mas eu entendi, acho que é algo que vale aí até a pena a referência, sim. Acho que vale. Mas com certeza é uma referência, é mais uma piada interna, né? E aí depois a gente pode... Lá nos easter eggs que a Lúcia está escrevendo, a gente vai encontrar pelo menos uma referência a esse tipo de evento em Jornada nas Estrelas, mas existirão outros, né? Dentro do universo de Jornada. É uma coisa, por incrível que pareça, o cara virar energia. Não é nada tão estranho assim. E é isso. Como eu acho que fechamento, eu queria fazer um comentário aqui. Que, como eu falei lá no começo, né, a gente tem uma referência a essa questão aí da nave geracional, que gerou aí várias literaturas e sci-fi ao longo dos anos. E tem uma curiosidade que eu acho que
querida aí talvez para os fãs mais antigos da série. Uma das histórias aí a respeito das naves geracionais que chegou inclusive a virar uma série de TV em 1973 foi Starlost, que era a história de um grupo de humanos que foi colocado numa nave geracional, porque o planeta Terra tinha esgotado seus recursos naturais, eles estavam indo para colonizar um planeta numa galáxia distante. A viagem levaria séculos, e esse é o conceito da história da nave geracional. A questão é que ali a nave ela foi criada como se fossem vários domos diferentes e desenvolveram-se culturas diferentes nessa nave e eles não sabiam às vezes que existiam outras pessoas vivendo ali. Inclusive, as pessoas que estavam nesses habitáculos, elas não sabiam da existência de outras pessoas. De vez em quando eles se cruzavam e aí dava algum problema. E só quem sabia de tudo o que estava acontecendo era a tripulação de comando, mas logo no começo da viagem acontece um acidente e essas pessoas morrem. Então, essas pessoas elas vagam, na verdade a Starlost ela fica vagando, meio sem destino, e as pessoas que estão ali não têm muita noção do que está acontecendo. A curiosidade é que essa história, a Starlost, ela foi escrita por um escritor que é muito querido pelo fã de Jornada Clássica, que é o Harlan Ellison, que escreveu talvez o maior clássico da série clássica de Jornada nas Estrelas, que, com perdão da redundância, que é o The City on the Edge of Forever, a cidade à beira da eternidade. Foi o Harlan Ellison que escreveu o roteiro. Tem várias histórias a respeito desse roteiro, foi reescrito, o Harlan Ellison não quis assumir o crédito porque o roteiro foi muito mexido, mas ele é lembrado por essa história e ele foi o criador de Starlost. E uma outra coincidência é que o nosso querido Alfred Chekhov, o Walter Koenig, ele faz uma participação em 2 episódios de Starlost, e aí acaba tendo uma conexão da história da nave geracional ainda maior, não só com o sci-fi, mas também com esse background aí de coincidências relativas à Jornada nas Estrelas. Então é um negócio da gente que é dinossauro, para vocês jovens aí, para compartilhar um pouco, fica como curiosidade. Convido a todos que leiam o material que a Lúcia está produzindo. Ele é muito legal porque ele faz várias diferenças, ele traz a explicação das várias diferenças que acontecem na Lower Decks para quem é marinheiro de primeira viagem ou não teve oportunidade de assistir todas as séries. É uma outra viagem divertida. Eu acho até uma coisa interessante assistir o episódio antes e depois de ler a trivia da Lúcia. Acho que vira um episódio com outro gosto, com outro sabor. E é isso, né? A gente já falou bastante, excedemos um pouco o nosso tempo aqui. Os nossos patrocinadores daqui a pouco vão reclamar. Vão expulsar a gente do estúdio. E aí, Ana Clara, queria deixar para você fazer as suas considerações finais aí em relação a tudo que a gente falou, em relação a esse episódio e a princípio, né? Acho que a impressão foi positiva, é isso mesmo? Eu acho que... é o que eu falei, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que o que acabou me fazendo gostar mais do episódio foi até um pouco o que você falou que não estava esperando. E que apesar de eu ter achado as coisas engraçadas, também tinha umas paradas mais sérias. E eu sei que não é o foco da série, mas eu achei interessante. E eu acho que é isso. O episódio acabou não explicando, mas acabei tendo uma noção, né, que eu falei de umas coisas que às vezes eu não tava entendendo como aconteceria na nave, ou então por que aconteceria. Eu achei um episódio bem legal, e pra mim que não entendo, não sou, como você diz, um dinossauro, quer dizer, eu achei um episódio bem legal, principalmente porque foi bem autoexplicativo. Não foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de entender. Bacana.
Fico feliz que você tenha gostado. Tem sido uma jornada bem bacana poder fazer esse bate-papo com você. E a ideia é que o Lowerdeck permita para outras pessoas aí de gerações diferentes compartilharem esses momentos aí bem bacanas que a gente tem compartilhado. Obrigado mais uma vez pela sua participação e esperamos aí que todos tenham gostado dessa conversa e que a gente possa na próxima semana trazer mais informações sobre o próximo episódio que já está aí já disponível para que as pessoas conheçam. Um grande abraço a todos, mantenham-se seguros, paz e longa vida para cada um de vocês. Grande abraço.